Bom dia a todos. A gente vai dar início aqui ao nosso call de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 25. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Aqui comigo estão o Salazar, o nosso CFO, e a Vitória, nossa diretora de RI. Bom, aqui a agenda do nosso call. Eu começo trazendo os principais destaques do primeiro trimestre. Em seguida, eu passo a bola para o Salazar, para ele entrar mais em detalhes da performance financeira do grupo no primeiro trimestre. E, finalmente, a gente segue para a sessão de perguntas e respostas. Nesse slide, a gente traz as principais mensagens do trimestre. Bom, o resultado desse primeiro trimestre, ele, na verdade, reflete a continuidade de uma estratégia que o grupo vem executando ao longo dos últimos trimestres. A Fisia seguiu com um olhar bastante atento à gestão do capital de giro, à manutenção dos preços nos seus canais diretos, e a Centauro seguiu com a sua estratégia de crescimento de LB. E mesmo com o foco em margem LB e com uma base de comparação muito forte no ano passado, a companhia, mais uma vez, conseguiu apresentar um crescimento nas suas linhas de receita, de lucro bruto e principalmente de lucro líquido. Então, a companhia fecha o primeiro trimestre uma receita líquida recorde de 1,6 bilhões, que representa um crescimento de 4% versus o ano anterior, um lucro bruto de 772 milhões, um crescimento de 5,8%, e uma margem bruta de 49,7%, um crescimento de 0,9 pontos percentuais versus o primeiro trimestre de 24. O grande destaque do trimestre foi, sem dúvida, a expansão de lucro líquido que a gente apresentou. A companhia fechou o primeiro tri com um lucro líquido de 74 milhões e uma margem líquida de 4,8%, um crescimento de 40% e 1,3 pontos percentuais, respectivamente, versus o ano anterior. Um ponto central da nossa estratégia nos últimos anos foi manter a nossa estrutura de capital equilibrada. E ao longo desses últimos anos, a gente foi muito diligente na gestão do nosso capital de giro. E mais uma vez nesse trimestre, a gente melhorou o nosso ciclo financeiro em 19 dias. E o destaque desse trimestre foi para a redução em 7 dias do nível de estoque de FII. A gente se sente muito confortável com o nosso nível de alavancagem e endividamento que a gente está encerrando o primeiro trimestre. Então, esse trimestre, ele marca o início de uma nova fase na companhia, em que a gente volta a investir em iniciativas estratégicas que a gente entende ser fundamental para sustentar o nosso crescimento no médio prazo. Nesse slide, eu trago os números que retratam a nossa performance no trimestre. Vale mencionar aqui que a gente foi capaz de melhorar todos os indicadores, com exceção do EBITDA, por conta de uma desalavancagem operacional que o Salazar vai explicar mais à frente no bloco dele. O risco aqui de ser meio repetitivo, na verdade, vou ser repetitivo, eu vou passar aqui pelos principais indicadores. Então, a receita líquida do trimestre fechou em 1,6 bilhões, um crescimento de 4%. O lucro bruto, 772 milhões, um crescimento de 5,8%, e uma margem bruta de 49,7%, 0,9 pontos percentuais acima do trimestre do ano anterior. O nosso EBITDA fechou em 144 milhões, uma retração de 9,2% versus o primeiro trimestre do ano anterior, e a margem EBITDA 9,3%, menos 1,3 pontos percentuais versus o ano passado. E aqui, mais uma vez, apesar disso, a gente conseguiu expandir o nosso lucro líquido em 40,6%, encerrando o período com lucro líquido de 74,2 milhões. E a gestão do nosso ciclo de capital financeiro e de capital de giro fica muito bem retratada aqui nesses últimos indicadores. A gente, mais uma vez, melhorou em 19 dias o nosso ciclo financeiro nesse trimestre, representando uma queda de 13,3%.
A gente reduziu a nossa dívida líquida em 45%, fechando o período com uma dívida de 378 milhões, e a nossa alavancagem também reduziu em 0,7 pontos percentuais versus o primeiro TRI de 24, fechando em 0,61 vezes. A gente traz aqui também uma visão de LTM. Essa visão de LTM, ela é importante para permitir que a gente suavize ou exclua alguns efeitos sazonais que podem impactar um determinado indicador, como a gente entende ter impactado o EBITDA nesse trimestre, certo? Então, a gente fecha os últimos 12 meses com uma receita líquida de 7,2 bi, um crescimento de 2,8%. O nosso EBITDA, 757 milhões, um crescimento de 19,8%. E o lucro líquido, fechando em 439 milhões, configurando um crescimento de 66,5% versus os últimos 12 meses, o que mostra uma consistência nos resultados que a companhia vem entregando ao longo dos últimos trimestres. Nesse slide, a gente traz os destaques de Centauro. A Centauro foi o grande destaque positivo do trimestre. A gente fechou uma receita líquida no primeiro trimestre de 821 milhões, representando um crescimento de 11,2% versus o trimestre do ano anterior. E a gente fechou um same-store sales de 13,2%. Os dois canais foram muito bem. O digital, a performance do digital, assim como no último trimestre do ano anterior, foi muito robusta. E a performance do digital continua se valendo da migração da plataforma tecnológica, que fez com que a nossa taxa de efetivação aumentasse bastante, uma estratégia de marketing de performance mais assertiva e com o rebalanceamento do estoque, garantindo que a gente pusesse os principais produtos disponíveis no CD para atender os nossos consumidores. A receita líquida do digital, então, atingiu nesse trimestre 177 milhões, um crescimento de 24,5%, e o GMV apresentou uma expansão de 20,4% versus o mesmo trimestre do ano anterior. A loja física também foi muito bem. Ela reverteu uma leve queda no último trimestre do ano passado e apresentou um crescimento de 8% na receita líquida, totalizando 644 milhões no primeiro trimestre. E aqui, o crescimento de loja física continua a ser sustentada pelos ajustes do modelo operacional de loja que a gente fez ao longo do último ano para maximizar a quantidade de itens por cupom dos nossos clientes. E nesse trimestre, a gente também teve uma melhoria, um crescimento de fluxo e de conversão, o que potencializou ainda mais o resultado da loja física no período. A margem também foi um grande destaque desse trimestre. A gente fechou o trimestre com uma margem bruta de 50,7%, uma expansão de 1,3 pontos percentuais versus o ano anterior. E aqui, isso é o resultado de uma iniciativa contínua de sofisticação de remarcação e numa melhor gestão do estoque, garantindo que a gente tivesse níveis de estoque antigos muito mais controlados, principalmente em janeiro. E para finalizar essa parte de Centauro, esse trimestre também ficou marcado pelo fortalecimento da nossa presença no futebol brasileiro, com os patrocínios do Paulistão e da Copinha. Nesse slide, a gente vai trazer os destaques de Fisia. Assim como a gente esperava, nesse trimestre, os canais tiveram dinâmicas bem diferentes. De forma agregada, a Fisia fechou o trimestre com uma receita líquida de 825 milhões, o que configurou uma retração de 5,9%, impactado por uma queda de 18,9% no canal atacado. É importante ressaltar que o faturamento do canal atacado desse trimestre, ele reflete, na verdade, as vendas capturadas no primeiro semestre do ano passado.
Naquele momento, a dinâmica de remarcação era muito diferente da mecânica da dinâmica de remarcação desse trimestre, e desde então, a nossa estratégia de manutenção de preços nos nossos canais diretos ficou bem mais evidente e os varejistas voltaram a colocar ordens de compras mais robustas, o que vai se materializar nos trimestres subsequentes desse ano. Já os nossos canais diretos de Fisia, mesmo com aquele cenário de comparação bastante forte, bastante descontado no ano anterior, a Fisia conseguiu expandir a sua receita em 1,5%, com destaque para o segmento 1P do canal digital, que cresceu 5,8% versus o trimestre anterior. A margem bruta evidencia o segmento da nossa estratégia de manutenção dos preços dos nossos canais diretos, tá? A gente fechou esse trimestre com uma margem bruta dos canais diretos combinados de 52%, o que reflete uma expansão de 1,6 pontos percentuais versus o primeiro trimestre do ano passado. De forma agregada, então, todos os canais juntos entregaram um lucro bruto de 360 milhões e uma margem bruta levemente acima do ano passado, de 43,7%. Um pilar central da estratégia de Fisia ao longo dos últimos anos foi a gestão disciplinada do seu capital de giro. E ao longo dos últimos 2 anos, desculpa, a gente acumula uma melhoria de 76 dias no capital de giro. E nesse trimestre, o destaque foi para o estoque e a gente reduziu o nível de estoque em 7 dias. E esse trimestre, para finalizar, também foi marcado pelo lançamento da nova estratégia de corrida da Nike. Essa estratégia visa organizar todos os produtos do portfólio em 3 silos: um silo de responsividade, um silo de estabilidade e um silo de conforto, para facilitar a comunicação, a forma como a gente expõe e para melhorar a experiência dos corredores. Agora eu vou passar a bola para o Salazar, para ele entrar mais em detalhes da nossa performance financeira nesse trimestre. Obrigado, Gustavo. Bom dia, pessoal. Então, vamos tentar aqui passar rapidamente pelos resultados. Acho que o principal ponto aqui na receita, também sendo um pouco repetitivo aqui em relação ao que o Gustavo falou, é o encerramento de um ciclo, né? Um ciclo onde a gente acredita que os preços voltaram para o patamar que tem que ser, né? Então, a gente recuperou bastante a margem bruta. Em função disso, a gente teve um crescimento é, aproximadamente em torno aí de 4%, né? Refletindo uma disciplina muito forte em não gerar uma receita adicional com margem é, que não está no lugar correto, né? A gente acredita que a partir de agora a gente conseguiu retomar o nosso nível de precificação correto, o nível de descontos corretos, né? Isso aí a gente vê também um reflexo grande dessa estratégia nos últimos 12 meses, né? Onde o foco foi, sem dúvida nenhuma, recuperar a margem bruta e recuperar a rentabilidade da companhia. A gente vê a evolução do lucro bruto, né, e a evolução das margens brutas, né? A gente vê claramente esse caminho, né, um crescimento bastante significativo da margem bruta, né, voltando para os nossos níveis históricos, e a gente continua crescendo esse indicador trimestre contra trimestre. Então, acho que o mote desses últimos 12 meses, ou quase 24 meses, tem sido a recuperação da margem bruta, adequar os descontos aos preços corretos e a contrapartida ter um nível de estoque adequado para que a gente possa ter uma normalização dos nossos preços daqui para frente. Passando aqui para a despesa, eu acho que a gente fez um trabalho muito forte de redução de despesa, principalmente em 23, manteve esse trabalho em 24. E agora, nesse primeiro trimestre em 25, acho que tentar aqui dar um pouquinho mais de luz nesse assunto, né?
A gente tem grande parte do crescimento da despesa em termos de percentual da receita nesse trimestre foi o fato de que o atacado caiu 19%, como o Gustavo falou anteriormente. O atacado é um canal que tem uma estrutura de custo fixo eh, mais forte, né? A gente precisa realmente acreditar que esse mercado não vai voltar para, eventualmente, a gente fazer ajustes em despesa, se esse fosse o caso, para retomar a rentabilidade desse canal. Mas como a gente acredita que essa situação é circunstancial e que, principalmente a partir do segundo semestre, em função de todas a dinâmica de colocação de pedidos que a gente tem visto, essa receita volta, né? Essa diluição naturalmente vai voltar também. Então, eu acredito que grande parte dessa desalavancagem operacional em função dessa estrutura de custo mais fixo do atacado, ela tende a não acontecer, principalmente a partir do segundo semestre, pois a gente vai estar com ordens mais adequadas ao tamanho do mercado, mais adequadas ao potencial desse mercado. Então, acho que esse daí é um ponto importante para deixar claro. O segundo ponto é que quando a gente fala que teve um crescimento das despesas de marketing, a gente está falando de marketing performance, né, basicamente. E a gente está vendo que a gente teve, no agregado dos dois canais, uma expansão de quase 14% no crescimento desses dois canais, principalmente em Centauro. E, sem dúvida nenhuma, parte desse crescimento veio pelo investimento mais forte em marketing performance, obviamente, com um ROI adequado. Então, a gente acredita que se a gente separasse por canal, a gente vai ver que esse crescimento trouxe uma venda boa e trouxe uma rentabilidade boa para a companhia. Então, a gente não vê problemas nesse crescimento do marketing performance, porque ele está atrelado a uma venda e que está trazendo um resultado positivo para a companhia. Esse, esse resultado, obviamente, essa despesa, ela fica um pouco escondida, esse resultado, dentro da desalavancagem operacional que aconteceu em função da estrutura de custos fixos que eu expliquei anteriormente do canal atacado. E o terceiro componente que a gente teve, a gente pode separar em dois pontos, né? Que foi basicamente o crescimento de despesa de logística, né? Primeiro ponto que a gente tem é que também a gente tem uma questão de custo variável, né? Ou seja, a Centauro está crescendo, tanto na loja física quanto no digital, e a gente usou mais a nossa logística para expedir os pedidos, né? Para expedir os produtos para as nossas lojas e para os nossos clientes. Então, de novo, é um custo variável que está vinculado a um crescimento da nossa receita, principalmente em Centauro. E o outro ponto que está acontecendo aqui é que a gente tem uma despesa, vamos dizer, quase que temporária, pelo fato da gente estar fazendo as migrações para obter os incentivos fiscais restantes que faltam na Fisia, né? A gente, aí, já em março de 2023, a gente, no finalzinho de março, entrou com o incentivo fiscal em lojas físicas da Fisia, que a gente não tinha anteriormente. E durante essa migração, você tem despesas extras para fazer essa migração. Mas importante dizer que essas despesas mais do que são compensadas pelo resultado que a gente vai conseguir com esses incentivos fiscais. Só lembrando o cronograma, a gente entrou agora, final de março, com o incentivo fiscal de loja física. A gente trabalha ele full no segundo trimestre com o incentivo fiscal de loja física. E a partir do terceiro trimestre, a gente começa a entrar também com incentivo fiscal do atacado, né? Isso daí vai gerar um resultado extra para a companhia, que vai ajudar bastante a compensar o efeito do câmbio. Ao mesmo tempo, gera uma pequena despesa adicional,
em função de você estar fazendo algumas operações logísticas que você não fazia antes para conseguir se beneficiar desse incentivo. Então, eu acho que, de uma maneira geral, tirando a questão do custo variável do market performance e tirando a questão desses custos extras de logística em função de mais volume na Centauro e também em função da entrada dos novos incentivos fiscais, o grande problema aqui, a grande questão aqui foi a desalavancagem operacional do atacado. Em termos nominais, a gente continua controlando despesas de uma maneira muito forte e a gente tende a ver essa alavancagem operacional ir acontecendo novamente à medida que o mercado do atacado vai se recuperando. Então, eu acho que esse foi o principal, acho que é o principal ponto aqui das despesas operacionais que eu gostaria de dar um pouquinho mais de detalhe. O EBITDA, novamente, ele foi impactado basicamente também pela questão da desalavancagem operacional, e aqui duas vezes, né? Eu não tive a receita e tive a desalavancagem operacional. À medida que o mercado do atacado ele vai se normalizando, eu vou ter de volta a receita, portanto, eu vou gerar um lucro bruto extra com uma receita adicional, e também eu vou diluir mais as despesas, aumentando a rentabilidade da companhia. A gente acredita que, de novo, essa questão ela é especificamente no atacado, ela é circunstancial. Ela, a partir do segundo semestre, ela volta, né? Na nossa opinião, baseado nos pedidos que a gente teve ao longo desse primeiro trimestre. O lucro líquido, a gente tem uma despesa financeira muito menor do que a gente teve no ano passado. De novo, reforçando aqui o ponto que o Gustavo falou, da disciplina na administração do capital de giro, da disciplina na redução dos custos da nossa dívida, da desalavancagem que a gente conseguiu obter nesses últimos ano e meio. Então, isso aí é um reflexo desse menor tamanho da dívida. Passando aqui, o fluxo de caixa. É um fluxo de caixa bem interessante. Estruturalmente, a gente tem um primeiro semestre e um segundo semestre historicamente, estruturalmente, como um trimestre que a gente deveria estar consumindo fluxo de caixa operacional, porque a gente está se preparando, fazendo estoque no primeiro e no segundo semestre, para o primeiro e segundo trimestre, desculpa, para se preparar para o terceiro e quarto trimestre, que sazonalmente são os trimestres mais fortes de venda. A gente pode olhar aqui em função de tudo que foi feito ao longo desses últimos 2 anos. A gente teve um fluxo de caixa operacional positivo nesse trimestre, o que historicamente não é o padrão, né? Então a gente vem trabalhando muito forte para melhorar essa geração de caixa da companhia ao longo de todos os trimestres, e a gente teve esse resultado positivo aqui nesse primeiro trimestre. Fluxo de investimento foi praticamente em linha em relação ao ano anterior. A gente tem gerado caixa para pagar as nossas dívidas, né? E usando o caixa que a gente tem na companhia. Além disso, a gente também usou esse caixa para fazer recompra de ações, né? Como a gente anunciou em dezembro. Então, a gente comprou praticamente 100 milhões de reais. E aí, em função principalmente do pagamento de dívida e da recompra de ações, a gente teve um fluxo de caixa negativo de aproximadamente 193, que compara com o fluxo de caixa negativo de 431 milhões no ano anterior. Mas eu acho que aqui o grande ponto é ter tido um fluxo de caixa operacional positivo nesse primeiro trimestre, o que não é historicamente o padrão da companhia. E para também reforçar aqui mais uma vez o ponto que o Gustavo falou, uma disciplina bastante grande na administração do nosso ciclo financeiro, reduzindo ele de 143 dias para 124 dias, tri contra tri, praticamente a normalização do contas a pagar. A gente, quando normaliza a compra da Fisia, e a gente volta a comprar de acordo com a receita que a gente tem, não usa o estoque que a gente tinha para gerar a venda, a gente volta a normalizar esse indicador.
em torno aí dos 120 dias, mais ou menos, em torno dos 110 dias, mais ou menos. O PMR, a gente fez um trabalho muito forte de redução desse indicador nos últimos 2 anos também. Acredito que a gente atingiu um nível bastante satisfatório. Agora é mais a sintonia fina para administrar as diferentes regiões do Brasil, para a gente adequar os prazos de pagamento, né? E também a parcela mínima, adequá-las às especificidades de cada região do Brasil. E a gente tem o nosso estoque agora trabalhando bastante fortemente em Fisia, operacionalmente, para tentar ainda gerar ainda algum tipo de eficiência em relação ao patamar que a gente está hoje. Então, a gente está nos níveis de estoque que a gente gostaria de estar. A gente acredita que tem eficiências operacionais para ganhar, mas agora é muito mais na administração de processos e eficiência desses processos que a gente vai conseguir essa melhora mais para frente. E passando aqui, acho que é o meu último slide aqui, o que também já foi bastante mencionado pelo Gustavo, mas é importante reforçar, no momento de juros altos, no momento ainda conturbado de economia, a gente está com uma estrutura de capital que dê tranquilidade para a gente continuar com a nossa estratégia para frente, de continuar e focar mais em crescimento a partir de agora. A gente tem uma estrutura de capital absolutamente confortável, absolutamente tranquila, e vai permitir a gente entrar nessa nova fase que o Gustavo mencionou lá no início da apresentação dele, uma nova fase onde a gente vai investir mais para gerar mais crescimento. Acho que é isso. A gente passa agora para perguntas e respostas. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Victor Rogatz, do Itaú BBA. Por favor, senhor Victor, pode prosseguir. Bom dia, Gustavo, Salazar, Vicky e todo o time da SBF. Obrigado por pegarem nossas perguntas. A gente tem duas aqui. A primeira é sobre Centauro, loja física. Então, quando a gente olha aqui a performance das lojas, né, a gente entendeu que o principal driver aqui foi o incremento ali de 7% no indicador de itens por cupom, né, devido à estratégia que vocês estavam fazendo aí de vendas com cupons mistos. A nossa primeira dúvida aqui é entender assim, se essa estratégia continua nos próximos tris e se esse efeito que teve nesse indicador, né, de 7%, é uma expectativa ali que vocês imaginam que se mantém para os próximos trimestres. Acho que essa é a primeira pergunta. E aí, sobre a segunda pergunta ali, pensando do ponto de vista de despesa, eu acho que a introdução ali do Salazar já ajudou bem. Só queria fazer um follow-up aqui nessa parte de despesa, né, de vendas, tanto de pessoal ali como publicidade e propaganda. Quando a gente olha o processo de headcount, né, no CD ali da FIS e da Centauro, queria entender assim, se esse processo de aumento de headcount ele já foi finalizado no primeiro TRI e agora ele segue estabilizado nos próximos TRIs, ou se esse processo de headcount ainda está acontecendo nesse começo aí de abril, maio. E do lado de publicidade e propaganda, se dá para imaginar que esses maiores investimentos ali deveriam continuar ao longo do ano, né? O Salazar comentou que a gente não consegue olhar isso por a questão dos alavancagem do lado do atacado, mas assim, pensando nessa dinâmica aqui, então, de publicidade e propaganda, dado que na visão de vocês, assim, tem trazido rentabilidade e venda, isso se mantém. É isso. Obrigado, pessoal. Boa, Vitor, obrigado pela pergunta. Eu vou pegar aqui a primeira e terceira parte, depois eu passo para o Salazar para ele falar um pouco mais de SG&A. Bom, então a primeira pergunta é a respeito da sustentação do item por cupom ao longo do ano. Bom, na verdade, isso se tornou um mantra em loja, né? A gente vem, ao longo dos últimos 18 meses, desenvolvendo uma cartilha de treinamento para garantir que não haja lacunas entre os nossos vendedores, né? A gente sempre tem oportunidade, quando a gente analisa o histograma do nosso time de atletas, né? E sempre tem lacuna. Então, a gente continua reforçando e batendo na tecla em todos os nossos encontros com o time de vendas
a importância da sustentação desse indicador e a gente vai aprendendo. A gente sempre olha para as pessoas que têm os maiores indicadores e a gente vai ver o que eles estão fazendo diferente e a gente repassa isso para o resto dos atletas do grupo. Então, essa é uma cartilha que a gente segue fazendo, mas não é a única coisa que a gente está fazendo para aumentar a venda em loja física, né? A gente vem melhorando sistematicamente a forma como a gente aloca os produtos. A Centauro é uma rede nacional super democrática e as lojas têm necessidades mais variadas de tipos de produto, dependendo do shopping onde elas estão. Então, um trabalho que a gente vem fazendo também é conseguir clusterizar da melhor maneira possível as lojas para que elas recebam o sortimento mais assertivo, tanto do ponto de vista de calçados quanto não calçados, né? Isso tem um impacto muito grande na conversão. Outra coisa que a gente olha muito, eu acho que há mais de um ano, a gente instalou uma plataforma tecnológica na área de calçados para gerir a fila dos vendedores, né? Mas além de gerir a fila de atendimento dos vendedores, a gente consegue coletar informações a respeito do atendimento dos vendedores. Então, isso permite com que a gente dê uns feedbacks muito mais assertivos, né, para aumentar a conversão, o ticket médio de cada um dos vendedores, mas nos dá também um people analytics assim da loja. A gente consegue olhar e ver também a dispersão que cada um dos vendedores entrega, não só em relação à venda, mas NPS e qualquer outra métrica que a gente possa acompanhar. Isso também é um trabalho constante, é um trabalho de treinamento, é um trabalho de mostrar, de dividir as melhores práticas. E para finalizar, a parte de exposição de autosserviço, né? Então, a gente também desenvolveu aquele projeto 365 e isso é uma melhoria contínua que a gente vem fazendo, né? Mas tudo isso para dizer que essas métricas às vezes impactam mais ou menos num determinado trimestre, mas a cartilha vai ser seguida, né? Então, pode ter certeza que quando você entrar numa loja da Centauro, você vai ser abordado com o mesmo script melhorado do que a gente vem fazendo para aumentar o itens por cupom. E aí a terceira parte da sua pergunta é sobre marketing, né? Você perguntou se a gente pode esperar um maior investimento de marketing nos trimestres que vem pela frente. Então, marketing, a gente sempre tem que separar o marketing de performance do marketing no topo do funil, né? O marketing de performance, a gente trata como se fosse um custo variável. E todo mês a gente analisa se o ROI marginal, né, se cada real que eu invisto a mais do que eu tinha planejado, tá me trazendo uma margem de contribuição suficientemente positiva a ponto de eu continuar a investir incrementalmente em margem de performance, em marketing de performance. E a gente tem conseguido ampliar os nossos investimentos, mantendo a rentabilidade desejada na parte de marketing de performance. E na parte do marketing de topo de funil, o que a gente vem fazendo é redirecionando os nossos investimentos para focar em duas categorias que são chaves, tanto para a Centauro, mas para a Fisia também, que são corrida e futebol. Então, nesse primeiro trimestre, a gente acabou patrocinando a Copinha e o Campeonato Paulista, né? Então, a gente teve o desencaixe aqui de investimento, uma mensalização. Não significa que a gente aumentou ou diminuiu o budget marketing, mas foi um evento em que a gente não vinha patrocinando e que nesse trimestre a gente resolveu patrocinar. Mas a gente vai continuar a focar o dinheiro de marketing nessas duas categorias que a gente quer se tornar destino. Agora eu passo a bola para o Salazar para ele falar da segunda parte da sua pergunta. Então, Vitor, a segunda parte é a questão do CD, né? Acho que também ela entra um pouco aqui na é, um paralelo, né, com a terceira parte aqui que o Gustavo falou, né? Se a gente continuar performando bem em Centauro, em Same Store Sale, né? Obviamente que a gente vai aumentar a logística, né? Não tem jeito que a gente vai empurrar mais produto para a loja porque está vendendo mais, né? Então, acho que esse é um ponto importante, porque é praticamente tudo é custo variável, né? Nesse caso específico, né? Então, está muito relacionado à receita. Em relação à migração, a partir do momento que a gente passa a ter a
a distribuição das lojas físicas dentro do grupo SBF, né, e não mais através do nosso parceiro logístico, sem dúvida nenhuma, a gente tem duas questões. Primeiro, eu tenho o adicional de pessoal, que no médio prazo vai ser mais barato do que o que a gente tinha anteriormente com o nosso parceiro logístico. Desculpa. E, além disso, a gente tem a entrada dos incentivos fiscais. Então, sim, acredito que estruturalmente a gente terá mais pessoas, porém a gente terá o benefício do incentivo fiscal. Então, essa conta mais do que se paga, muito mais, né? Na verdade, só lembrando, a gente acredita que a entrada desses incentivos fiscais vai ajudar a gente a pagar a conta do câmbio nesse ano, tá certo? E no curto prazo, durante um período, a gente vai ter eventualmente custos dobrados, mas não muitos, não significativos, exatamente porque a gente está fazendo a transição e trazendo para dentro de casa ou está estruturando um incentivo fiscal no caso do atacado para a gente conseguir obter isso. Então a gente vai ter um pouco desse gasto extra para fazer essas migrações. Mas, de novo, isso tudo tende a ser compensado quando a gente vem repetindo aqui algumas vezes que o impacto do câmbio será offsetado pelo incentivo fiscal, a gente já está falando do impacto líquido do incentivo fiscal, né? Tudo que a gente está gerando de benefício contra aquilo que a gente está tendo que implementar de gasto extra para obter esse incentivo fiscal. Então, não sei se ficou clara a resposta, Vitor, mas eu acho que é por aí. Tá ótimo, Gustavo Salazar. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Dani Egger, da XP. Por favor, Dani, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é um pouco um cenário, acho que de demanda e perspectiva de crescimento, que a gente, vocês comentaram, se não me engano, no release, de um cenário mais estável de preços dos competidores, né? E a gente até tem visto um cenário até mais favorável, pensando em consumo, enfim, aceitação do consumidor de preço, enfim, mesmo demanda, de fato, né? Então, eu queria saber como que está a cabeça de vocês um pouco nessa dinâmica de repasse de preço. Eu sei que você acabou de falar, né, Salazar, que a ideia é que vocês usem o benefício fiscal para mitigar a pressão de custo, mas se eventualmente tem algum espaço para vocês também usarem a alavanca de preço ou até de mix, né, no caso que vocês lançaram um produto novo também na Nike, enfim, eu acho que seria legal para a gente ter um update um pouco mais dessa perspectiva de demanda barra crescimento aí do lado de vocês. E aí a minha segunda na dinâmica de working capital, né? Eu acho que da parte de fornecedores eu acho muito claro, né? A retomada de compras. Mas aí, se você pudesse dar um pouquinho mais de cor no estoque da Centauro, o tipo de produto e também como que a gente pode pensar na evolução dessa linha para frente, e também no prazo médio de recebimento, se essa redução ela é estrutural. Acho que é isso. Obrigada. Oi, Dani, obrigado pela pergunta. Eu vou pegar a primeira parte dela e talvez, se o Salazar quiser, eu coloco também um pouco mais de cor na parte qualitativa da análise de estoque. Bom, a gente também ficou feliz, né, com as perspectivas do consumo que a gente observou agora no primeiro trimestre, e a gente está analisando, sim, a estratégia de precificação, principalmente para a coleção de Summer, né? Lembrando que a manutenção dos preços foi muito importante, junto com outras estratégias adotadas no canal do atacado, para a gente recuperar no futuro próximo a performance desse canal. A gente tem uma particularidade, né, que a Centauro é o principal cliente do atacado da Fisia, então isso nos dá aqui uma vantagem, pensando que capturamos a margem completa da cadeia, mas a gente está analisando também as movimentações de preço que os competidores estão fazendo, porque a gente também não pode ficar não competitivo, né? Então, aqui a gente vai ter que dosar com muito cuidado o repasse de preço para proteger a rentabilidade, obviamente, mas sem deixar com que a nossa linha de produtos fique defasada, né? Fique pouco competitiva.
eu acho que tem bastante espaço para a gente achar aqui chegar aqui numa equação correta. Você quer começar de... Bom, a pergunta do estoque foi o comportamento, né? Se o estoque da Centauro cresceu nesse período e a qualidade do estoque, né? Então, sim, o estoque da Centauro cresceu, né? Assim, a gente apresentou um crescimento nesse primeiro trimestre de 11%, e a gente vem recompondo o estoque à medida que a gente tem mais visibilidade de como que os meses adiante estão se materializando. Mas é importante dizer que duas coisas a gente é bastante disciplinado, né? A primeira delas é o percentual de estoque antigo que a gente tem dentro de casa, e os níveis de estoque antigo que a gente observou nesse primeiro trimestre são muito saudáveis, e como que esse estoque está distribuído entre os centros de distribuição e as lojas. E a gente mantém também uma disciplina bastante grande em garantir que a gente tenha o estoque na quantidade certa no CD, para a gente recompor as lojas à medida que os itens são vendidos e não eventualmente empurrar um pouco a mais para a loja, que foi o que aconteceu no primeiro trimestre do ano passado, né? A gente mudou bastante a alocação do último trimestre para o primeiro trimestre, isso favoreceu muito a performance desse primeiro trimestre. Então, esse maior nível de estoque, ele, sintetizando, né, resumindo a resposta, ele retrata simplesmente o aumento de venda que a gente vem observando tanto no canal do digital quanto no canal da loja, tá bom? Complementando aqui, Dani, quer dizer, eu vou meio que repetir o que o Gustavo falou, mas eu acho importante isso. A partir do momento que a gente tem um crescimento maior, a gente está conseguindo aumentar o crescimento e ter um semi-store sale bastante robusto, né? Principalmente em Centauro, não tem jeito, né? A primeira coisa que você vai ter que fazer é, acreditando que isso vai continuar dessa maneira, é comprar, né? Então, acho que esse aumento do estoque está muito relacionado à performance da operação. Tendo dito isso, apesar de você não ter perguntado, eu acho que vale a gente falar sobre Fisia, que a gente, historicamente, na nossa cabeça, a gente deveria ter uma diferença de aproximadamente, sei lá, 30 dias entre Fisia e Centauro no estoque, né? E a gente ainda não tem essa lacuna completamente resolvida. E aí é um pouco de trabalho operacional que a gente acredita nos próximos 2 anos, através de mudança de processo e várias coisas que estão sendo feitas, não existe uma bala de prata. A gente aos poucos vai conseguindo ganhar esse número de dias de estoque sem impactar a venda, né? Também isso é outro ponto bastante importante. E com relação a contas a receber, que foi a última parte da pergunta, cara, eu vou dizer assim, ele é estrutural, tá certo? Agora, ele pode flutuar um pouquinho, tá entendendo? Porque o Brasil é muito diferente. Talvez numa cidade no interior da Bahia, talvez a gente precise de uma parcela mínima e um prazo de pagamento mais estendido do que em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então agora fica aqui uma parte de uma sintonia fina para a gente ajustar o nosso contas a receber às características demográficas que a gente tem aqui no nosso país, que é um país grande, com certeza. O interior da Bahia é diferente do São Paulo, capital. Então a gente vai ter que se adaptar a isso. Tendo dito isso, eu não acredito que a gente vai ter grandes oscilações nesse número, tá certo? Mas é um pouco de ciência e arte a partir de agora, tá certo? Claro que tem toda uma ciência, mas tem um pouco de arte também de você se adaptar às diferentes regiões do nosso Brasil, tá bom? Obrigado. Super claro. Obrigada pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Rached, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir. Oi, obrigado, pessoal. Obrigado pela minha pergunta.
Eu queria explorar um pouco mais em detalhe as dinâmicas que atuaram na Fisia nesse tri. Ficou bem claro o que aconteceu no multimarca, acho que vocês deram bastante detalhe no release e agora no call, mas só para confirmar, faz sentido esperar uma tendência relativamente parecida ainda no segundo trimestre, uma normalização só no segundo semestre, né? E aí, mais importante do que isso, eu queria entender um pouco melhor, apesar da queda de vendas no multimarca, a gente não viu um crescimento desproporcional no DTC, né? Aí eu queria entender um pouco melhor quais são as dinâmicas que impactam aí? Tipo, o overlap de sortimento, pontos comerciais, ocasião de compra do multimarca e do DTC, eles são muito diferentes e por isso a gente não deveria se preocupar com isso? Ou essa dinâmica levantou de alguma forma algum sinal amarelo? E aí, ou é tudo uma questão de, sei lá, base de comparação difícil no DTC mesmo e não tem nada, não tinha nada que podia ser feito nesse trimestre? O que vocês puderem dar mais de cor sobre esse tema, acho que seria bastante interessante. Obrigado. Fala, Felipe, tudo bom? Eu vou tentar repetir a sua pergunta aqui só para garantir que eu capturei tudo, né? Então, você pediu para a gente dar um pouco mais de cor na parte de resultados de Fisia. Você entendeu que a parte do atacado teve uma dinâmica diferente e você queria que a gente explorasse um pouco mais o potencial da parte de lojas próprias de Fisia, né? E como que isso se compara, eventualmente, com uma loja própria multimarca. Eu capturei? Porque de certa forma a gente poderia, assim, com o multimarca performando pior, poderia se esperar que talvez o DTC compensasse, né? Ou pelo menos de certa forma, a não ser que o sortimento, os pontos de venda sejam muito diferentes, né? Então eu queria entender um pouco melhor como essa relação entre os dois. Bom, o multimarca e as lojas da Nike não necessariamente eles estão no mesmo trading zone, que a gente chama, né? Então, quando você pega a NVS, ela tem algumas lojas que estão em outlets e algumas lojas que estão em shoppings, onde os outros varejistas também estão, né? Nesses shoppings, a gente deveria sim ver algum tipo de semelhança, tá? Mas o comportamento do outlet ele é bastante diferente do comportamento das lojas, né? Tanto em época do ano, dia da semana estratégia de remarcação. Em Fisia, essa comparação nesse trimestre fica um pouco distorcida por conta da base de comparação da estratégia de remarcação dos produtos Nike no ano passado, né? Então o canal de loja física cresceu acho que 29% no ano passado. Então era esperado que o crescimento fosse um pouco menos expressivo nesse ano, né? E a gente, nesse trimestre, a gente sofreu particularmente com um leve desabastecimento em janeiro, porque as vendas do final de ano foram muito fortes e a gente começou o ano com desabastecimento das principais franquias da base da pirâmide de corrida. Então, teve uma performance, a Fisia teve uma performance fraca across the board aqui em janeiro, mas ela veio recuperando nos meses subsequentes, né? Então, a resposta é um pouco confusa. Então, sim, dá para fazer um paralelo entre lojas multimarcas e lojas NVS no mesmo trading zone, que os produtos são parecidos. Não dá para fazer um paralelo dessas lojas multimarcas mais de sporting goods com NDIS, porque o portfólio é muito diferente, né? E nessas NDIS, o que impactou continua sendo a performance do Big Three, e a performance de outlet é um mundo à parte que depende de quanto de dispo que a gente teve, qual é a política de remarcação. Não sei se tem alguma coisa para complementar aqui. Eu só ia complementar para a gente jogar aqui também a questão do digital da Fisia, né? Porque eu acho que me corrija se eu estiver errado, Felipe, mas eu acho que a pergunta também tem a ver com o digital. Eu acho que a questão específica do digital é que, nesse momento, você tem que lembrar que a decisão do atacado, ela demora, vamos dizer assim, 9 meses, um ano para acontecer. Então, nesse momento, o que a gente vendeu no atacado foi tomada uma decisão há um ano atrás, quando o digital estava muito, muito descontado e o cara não queria comprar porque falou, eu não vou conseguir vender nesses preços. Então ele comprou menos agora.
E o digital, neste momento, como o Gustavo falou, está comparando com uma base de comparação também muito forte, porque a gente estava começando a tirar os descontos, tá certo? Então, ele em 2023, ainda em 2024, primeiro tri, ainda estava muito descontado. Então, nesse momento, o que está acontecendo é o digital está com uma base de comparação forte e o atacado só começou a comprar agora, acreditando de verdade que a gente ia manter as promoções controladas. Então, você encontra esse cenário onde os times é, 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 não estão sincronizados, né? Onde você tem um digital vendendo vida real, com base num preço muito mais alto do que estava no ano anterior, e você tem o atacado que comprou um ano antes, e agora ele está indo ele tá acreditando na companhia de novo, mas esse acreditar na companhia só vai se refletir no segundo semestre. Tá entendendo? Então, eu acho que tem uma dinâmica temporal aqui nessa explicação também. E só voltando aqui à tua pergunta original, a gente acredita que é, vai ser gradual essa retomada do atacado, tá certo? Então, a gente acredita que o segundo trimestre vai ser melhor do que o primeiro trimestre, e aí, principalmente a partir do terceiro e quarto trimestre, a gente começa a ver como é que se diz, um resultado positivo para esse canal, tá? Eu acho que é isso. Não sei se ficou claro aí, avisa aqui para a gente que a gente tenta esclarecer. Não, perfeito, ficou muito claro. Era exatamente essa dinâmica entre se era uma questão de timing ou uma questão de demanda. Era exatamente isso que eu estava querendo entender e ficou bem claro que foi mais uma questão de timing. Perfeito, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Strano, da UBS. Por favor, Vinícius, pode prosseguir. Gustavo Salazar, obrigado por pegar minha pergunta. Queria explorar um pouquinho mais os drivers de melhora aqui na margem bruta da Centauro, que teve uma expansão importante aqui. Você pode comentar aqui precificação, sortimento e também como é que vocês enxergam a progressão de margem bruta da Centauro daqui para frente. E uma segunda pergunta é sobre a Nike, se vocês puderem um pouquinho mais de detalhes sobre a leitura de vocês do ambiente competitivo para a Nike hoje. Obrigado. Fala, Vinícius. Tudo bom? Obrigado pela pergunta. Então, vamos lá. Primeira parte, falar um pouco da margem da Centauro no primeiro trimestre, né? Então, aqui teve uma combinação de fatores, né? O primeiro delas é que a gente vem já há algum tempo sofisticando cada vez mais a forma como a gente remarca os produtos antigos, né? Então, a gente permitiu, com uma implantação de sistema e, mais recentemente, com a utilização de um algoritmo sofisticado, determinar quais os preços que a gente deveria praticar para diferentes grupos de produtos em diferentes lojas. Então, aqui a gente garante que a gente consegue escoar o estoque antigo com uma margem melhor do que a gente vinha fazendo anteriormente. Mas nada adianta se o nível do seu estoque antigo estiver muito grande, né? Então, não adianta você ter a melhor precificação do mundo, que você vai impactar a margem agregada. E nesse trimestre, a gente rodou com um percentual de margem saudável muito boa. De novo, né, aquela estratégia de garantir que a gente começasse o ano com os produtos no centro de distribuição garantiu que a gente conseguisse descontar pouco mesmo em janeiro, porque a gente mandou para a loja produto novo, produto carry-over. Então, a sofisticação na precificação e o percentual do estoque antigo tiveram um impacto bastante grande, né, no resultado de margem do trimestre, e a própria manutenção dos preços que a gente faz em Fisia, especialmente no canal digital, também tem um impacto positivo na margem da Centauro, assim como tem em toda a indústria. A gente vai continuar controlando essas métricas de entrada, vamos assim dizer, para garantir que a gente consiga continuar a capturar esse incremento de margem ao longo do ano. É claro que vai ficando a lacuna vai ficando cada vez menor, mas a gente está cada vez mais sofisticado e atento a essas coisas, né? E aí a sua segunda pergunta foi em relação à competição da Nike aqui no Brasil, é isso? Isso aí.
Boa. É, eu acho que o grande desafio aqui no Brasil, a Nike está passando por um momento desafiador mundialmente, né? Então, ela teve um problema de gestão de canal, então ela se afastou dos varejistas lá fora, mais do que a gente, claro, se afastou dos varejistas aqui no Brasil. Ela teve um problema de franchise management, né? Ela acabou stuffing o mercado com os Big Three, e ela tem estou resumindo aqui, um problema de product innovation, né? Principalmente na categoria de running, e ela se afastou um pouco do futebol mundialmente. E ela criou uma estratégia agora global para endereçar esses quatro pilares, né? Então, quando a gente olha para a ofensiva de futebol, né, a Nike, historicamente, estava muito pouco representada no futebol brasileiro, né? A gente estava com uma parceria com o Corinthians, de 22 anos, e uma vez a cada 4 anos a gente tinha uma presença de marca muito forte durante a Copa do Mundo, né? Tem um feminino, Copa América, mas, de fato, uma vez a cada 4 anos que a Nike tem uma presença de marca muito grande. E a gente veio aqui localmente numa ofensiva de futebol também, e muito provavelmente em breve a Nike vai estar presente em outros clubes, porque a gente segue trabalhando para expandir a presença de marca nessa categoria de futebol. Na parte de Product Innovation, né, principalmente na categoria de running, que é uma categoria bastante relevante aqui no Brasil, a Nike fez um reset, né? Assim, a gente tem uma ASICS muito forte. As outras marcas que estão machucando a Nike fora do Brasil, elas ainda são incipientes aqui no Brasil, né? Então, a Nike tem uma participação em running ainda muito relevante. O produto mais vendido ainda, segundo a segmenta, é um produto da Nike, que é o Revolution, que é a base da pirâmide dessa categoria de running. Mas, de qualquer forma, a Nike fez um reset nessa estratégia, e ela está vindo com uma comunicação muito mais simples para a gente conseguir não só capturar essa venda na base da pirâmide, que vem acontecendo, historicamente acontece, e Nike é líder, mas também mais para o meio e para o topo da pirâmide. Então, a gente acredita aqui que, do ponto de vista de Product Innovation na categoria de running futebol, a gente está endereçando. No ponto de vista na competição do lifestyle, essa é uma indústria com uma dinâmica intrinsecamente pendular, né? Então, a gente viu que Nike voou durante alguns anos e, em determinado momento, isso arrefeceu. A gente tem bastante confiança que esse movimento volta aos patamares que a gente observava anteriormente no devido ponto. E uma particularidade do Brasil, comparado com os outros países, é uma indústria é, mais existente na base da pirâmide, né? Isso bota um pouco de pressão para a gente cada vez mais aumentar o percentual de produtos que a gente fabrica aqui no Brasil. E essa conversa é uma conversa que sempre acontece, todas as marcas estão olhando para isso, e eu tenho certeza que a gente não vai ficar destoante nesse sentido também. Endereçou? Perfeito. Obrigado. Cortou, né? Mas eu entendi que ele falou sim. Endereçou sim. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Fuziharo, do Santander. Por favor, Vitor, pode prosseguir. Bom dia, Gustavo e Salazar. Obrigado por pegarem nossas perguntas. A primeira, ela é um pouco mais ampla, mas acho que pensando na equação de rentabilidade da companhia para frente, elas estão com essa visão de uma retomada de crescimento. Queria ouvir um pouco sobre as principais oportunidades aqui que estão explorar e como buscar equilibrar crescimento e margem. E a segunda, acho que é mesmo com um arrefecimento das discussões de trade war nos últimos dias, o news flow acabou gerando diversas incertezas nas cadeias globais, né? Então, diante disso, como se enxergam, esperam algum entrave do lado de supply para a Fisia para o ano? Obrigado. Obrigado, Vitor. Vou começar de trás para frente aqui, né? Sobre essa questão das tarifas. A gente está super atento e a gente está mantendo um contato muito próximo com a Nike, mas o que eu posso te sinalizar é que até esse momento nada muda, né?
A gente está, na verdade, mais otimista do que a gente estava uma semana atrás, eu acho que como todo mundo, mas a gente não consegue antecipar nenhum tipo de interrupção ou desvio de uma eventual sobra de inventário. As nossas importações são todas feitas praticamente pelo Vietnã e eles não fazem nenhum tipo de triangulação. Então, né, 50% que é nosso a gente traz do Vietnã, 50% é local, e por hora não existe nenhum tipo de preocupação mais latente a respeito de alguma interrupção nessa cadeia produtiva. E a primeira parte da sua pergunta foi a respeito das nossas avenidas de crescimento e como isso pode, e como equacionar a questão de margem, né, à medida que a gente cresce. Então, vamos começar do longo prazo para o médio prazo e para o curto prazo, né? Então, do longo prazo, as nossas avenidas de crescimento, elas seguem sendo aquelas avenidas de crescimento que a gente comunica há muito tempo, né? Eu tenho que tomar cuidado aqui com os números que eu falo, eu fico olhando para a Vitória e para o Salazar para não ser repreendido. Mas a gente falou no nosso pitch de IPO, né, que são 600 shoppings no Brasil, 400 shoppings que tem a cara de Centauro, a gente está em 37 27 shoppings, então tem um universo aqui de mais 170, give or take, shoppings para a gente expandir Centauro, do jeitão que a gente é, e do ponto de vista de Fisia, a gente vê um espaço importante de crescimento aqui, principalmente com as lojas inline, né? A gente ainda é muito subpenetrado aqui de loja inline no Brasil, e esses são crescimentos que, com ROICs iguais à média da rede, com margem saudável e que sempre vai estar no nosso radar. Para o médio prazo aqui, a gente tem uma convicção que dá para extrair ainda muito suco das caixas existentes de Centauro, né? E a gente vai, nesse ano, ter um olhar muito atento para extrair mais crescimento dessas caixas de Centauro. A gente tem ainda 104 lojas que estão na geração antiga, né? E quando a gente olha o perfil de crescimento das lojas ao longo do ano, não é um perfil de crescimento linear, né? A gente tem muita oportunidade quando a gente analisa num histograma o potencial de crescimento da loja. E o que a gente vê de maneira geral é que existe uma performance boa nas lojas mais modernas, nas lojas que têm uma renda social melhor, e a gente performa pior em umas lojas que estão nas gerações mais antigas, com um quadro mais defasado, com um sortimento também pior. Então, eu acho que tem um investimento, uma atenção importante que a gente vai dar para o crescimento em mesmas lojas de Centauro, né? E agora, nesse curto prazo, assim, eu não vejo um cenário em que o digital da Centauro não vá ter que ser uma alavanca de crescimento, né? Eu acho que a gente definiu uma visão clara para o digital, então, baseado em 3 pilares, que vem dando muito certo, né? Então, o primeiro pilar é ter uma plataforma tecnológica bastante robusta, on par com os principais líderes de mercado, e foi isso que a gente fez nos últimos 2 anos. Então, Centauro e Fisia hoje tem uma plataforma boa tecnológica, mas ainda tem muita funcionalidade para a gente introduzir, então tem uma alavanca de crescimento aqui. Um segundo pilar é a multicanalidade, isso é o que nos diferencia dos outros players no mercado. A gente, no ano passado, permitiu, a gente rolloutou essa funcionalidade que permite que todo e qualquer produto que você compre no site seja recebível, trocável ou devolvível em loja, e a ideia é que a gente passe a entregar em loja também produtos, eventualmente, que hoje a gente não consegue. E aí, o último pilar é que a gente tem uma plataforma onde comprar o produto de esporte seja melhor. Um produto de esporte tem que ser melhor comprar na Centauro do que em qualquer outro lugar. E a gente tem várias iniciativas aqui em todos esses pilares, então o dígito a gente acredita que vai continuar a ser uma plataforma de crescimento com margens saudáveis, né? A gente vem trabalhando aqui para diminuir esse spread de margem entre o mundo digital e o mundo físico, né? A Fisia é um driver para isso, a estratégia de ir para o 3P, para sanitizar as margens do segmento online, a gente acha que ainda tem
um capítulo aqui para a gente percorrer para melhorar ainda mais as margens do dígito. Então, eu acho que para todos os lugares, para todas as alavancas de crescimento que eu olhe, a gente tem espaço no curto, no médio e no longo prazo. Uma, sim, podem ter um impacto em G&A, né? Quando a gente se fala de reformar uma loja, você tem o CAPEX e um OPEX associado. Quando você revisita o quadro dessa loja, você, em geral, tem que fazer a contratação para depois treinar, para finalmente extrair valor desses novos atletas da nossa loja. Mas a gente tem bastante convicção de que tem um caminho bom de crescimento aí, looking forward. Perfeito, super obrigado. Muito bem, pessoal. Então, a gente encerra aqui a sessão de perguntas e respostas. Queria agradecer muito a participação de todos vocês, o interesse na companhia. E agora eu acho que é só agosto, né? Então, em agosto, a gente se vê de novo, pessoal. Até mais. A videoconferência do Grupo SBF está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia.